Então, por exemplo, vamos dizer assim, a tese dessa fala é: a Bíblia tanto pode ser usada para justificar a exclusão do negro, como usada para justificar o seu empoderamento. Ou seja, tudo vai depender do uso que se fizer dela. Eu posso usar a Bíblia para promover uma libertação, como eu posso usar a Bíblia para promover opressão. Depende da exegese, da hermenêutica, da teologia que eu adoto. Então, ao longo da história, sempre existiu a interpretação libertária e a libertação opressora. Vamos adiante. Então, primeiro, de onde vêm os negros? Já que a gente está falando da Bíblia, a Bíblia é um livro sagrado, ela vai dar respostas simbólicas, existenciais, e aí a única texto que tem na Bíblia, Gênesis 4,15, diz: e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então, todo mundo conhece a história, Adão e Eva, teve Caim e Abel, Caim matou Abel, e quando Caim vai fugir, ele fala para Deus, pelo texto bíblico: eu estou com medo de que alguém me vingar, e aí Deus colocou uma marca. Então, algumas pessoas ao longo da história disseram que essa marca foi a cor negra. E há hoje em dia quem defenda isso. Então, há algumas igrejas evangélicas hoje adeptas dessa teologia. Agora, a Bíblia não fala de onde vieram os negros, mas ela fala algumas coisas. Então, tem 3 passagens famosas. Uma é Ebed-Meleque, lá no livro de Jeremias, que foi quem socorreu Jeremias quando ele estava jogado numa cisterna. Ele tirou Jeremias da cisterna. E é interessante que a Bíblia fala que ele era negro, aquela palavra hebraica que está sublinhada. E é mais interessante ainda, a tradução, as Bíblias na língua portuguesa não traduzem como negro, traduz como etíope. Então todo mundo fala, ele era um etíope, mas o texto no hebraico diz que ele era negro. E lá em Atos 8, 27 e 38, Filipe evangelizou novamente um etíope. E é um caso interessante que a rainha de Sabá, que alguns comentaristas dizem que por ela ser africana, também ela era negra, que foi aquela rainha que visitou a Salomão. Inclusive na Etiópia tem um grupo de judeus que se dizem judeus, porque quando a rainha de Sabá voltou, ela voltou grávida de um filho de Salomão, e eles são descendentes de Salomão. Bom, então, e o que a Bíblia afirma sobre a escravidão? Ela não tem um texto claro. Olha só, Filemão 1,17, Filemão é uma passagem famosa, porque é um escravo que foge, e Paulo fala para ele voltar para o seu senhor. E o que ele diz? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, veja, é um texto em aberto. Você pode dizer que ele está dizendo que ele tem que voltar a ser escravo, como ele tem que voltar e é para o dono dele dar a liberdade dele. Pode passar. Agora, além desse, eu esqueci de colocar no slide, mas tem, por exemplo, passagens conhecidas. Uma delas é o Êxodo. E o que é o Êxodo? Ou seja, o povo que é chamado de povo hebreu, que seria o povo escolhido da Bíblia, era escravo no Egito. Então, o livro de Êxodo é justamente a disposição que Deus teve de libertar o povo da escravidão. Muita gente pensa que ele foi liberto, que Deus escolheu tirar esse povo da escravidão, porque esse povo era escolhido. Mas tem dois detalhes que passam despercebidos. Um é que no próprio livro do Êxodo fala que outros povos saíram junto com os hebreus. Então, nesse caso, o Deus de Yahvé não teria liberto só os hebreus da escravidão. Então, esse texto é usado pela teologia da libertação para dizer que Deus se preocupa com os oprimidos e busca a libertação deles. E Amós, também o profeta do Antigo Testamento, é dito que Deus fez outros êxodos, que ele também libertou outros povos, além do povo hebreu, de outras escravidões. Só que, como que o povo hebreu foi parar no Egito? Então, quem assiste novela da Record sabe, não precisa nem ler a Bíblia para conhecer a famosa história de José, que foi vendido pelos irmãos para ser escravo. Então, a mensagem é: José ia ser morto. Para não ser morto, ele se tornou escravo no Egito. E dali que vem a descendência dele, de onde é formado o povo hebreu, o povo de Israel, o povo escolhido.
e através dessa escravidão forma-se um povo que depois é liberto. Então, essa seria a postura da Bíblia sobre a escravidão, quer dizer, não é muito claro. Agora, é claro, no princípio, né, esses escravos não tem nada a ver com a cor, porque às vezes a gente dando aula em ensino médio, os alunos têm a ideia de que escravo é sinônimo de negro, ou seja, os escravos eram negros na história do Brasil, então todo escravo sempre foi negro. Não, você tem vários povos que escravizaram outros povos, então o fato deles serem escravos não tinha nada a ver com a sua cor. Então, os hebreus não eram negros e eram escravos do Egito. Agora, no começo então, da história, a teologia da igreja, ela foi estruturada e um dos principais pais da igreja foi Agostinho de Hipona. Então, sobre a escravidão, ele diz, por exemplo, esse nome, o de servo, escravo, mereceu, pois, a culpa. Tornavam-se servos, palavra derivada de servir. Isso também é merecimento do pecado. Por isso, o apóstolo aconselha aos servos que estejam submissos aos respectivos senhores e os sirvam de coração em bom grado. Quer dizer, se os donos não lhe dão liberdade, tornem eles, de certa maneira, livres sua servidão, não servindo com temor falso, mas com amor fiel, até que passe a iniquidade e se aniquile o princípio o poder humano e Deus seja tudo em todas as coisas. Então aqui ainda não é um escravo negro, não é um escravo africano. Aqui ainda são outros escravos, mas ele já começou a desenvolver a teologia de que a escravidão seria resultado do pecado original, seria um castigo, portanto seria uma espécie de mal necessário. Agora, a questão é quando chega na Idade Moderna, em torno do século XV, Portugal, com as grandes navegações, passa a explorar a África, estabelece feitorias, nessas feitorias começa a fazer relações comerciais com os africanos, depois as grandes navegações vão chegar na América, a Espanha e Portugal principalmente, depois na América do Norte, outros povos. Depois nós vamos ter o famoso comércio triangular, e aí vai se estabelecer a relação. Portugal vai pegar, sequestrar negros na África e levá-los para ser escravos na América, né? No Brasil, mas também, inclusive, na América do Norte. Portugal era grande fornecedor. E aí que então começa a necessidade da igreja para elaborar uma justificativa teológica para isso. Como é que vai justificar Portugal? Porque tinha acontecido a reforma na Alemanha, então vai ter a contra-reforma católica. Portugal e Espanha são adeptos da contra-reforma, inclusive eles vão enviar jesuítas para evangelizar os nativos da América, e esses jesuítas, eles não vão se manifestar contra a escravidão, e aí a gente tem um problema, quer dizer, como que um povo que está preocupado em evangelizar novas terras descobertas por eles, como que vai legitimar que esses mesmos povos tenham escravos? Então, primeiro nós vamos ter uma bula do Papa Nicolau V, que é a bula Romanus Pontifex, que diz: por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, por outras cartas nossas, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, dentre outras, de invadir, conquistar e subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir a servidão, que seria o mesmo que escravidão, e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes. Então o Papa, como vigário de Cristo, ou seja, existia uma discussão teológica na Idade Média, que era, se Deus é o dono do mundo, e o Papa é o representante de Deus, então é o Papa que administra. Então é ele que vai dar as cartas, vamos dizer assim. E o que ele faz? Ele concede ao rei de Portugal: olha, todos esses povos que você está descobrindo, como eles não são cristãos, você pode subjugá-los. E tem outra bula também, que é a bula Dum Diversas, também do Papa Nicolau V, que diz: nós lhes concedemos por estes presentes documentos, com a nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos, e
quaisquer outros incrédulos inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas a perpétua escravidão, e apropriar e converter em seu uso e proveito de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpétuo supramencionados reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades. Tá, mas por que o Papa legitima isso? Então, vai ser toda construída uma teologia com base na Bíblia. Então, a primeira é essa. Quer dizer, os negros são os descendentes de Caim. O sinal que Deus colocou em Caim foi a pele negra. E é lógico, Caim, né, ele foi um assassino, então o negro já vai ter essa maldição. E mais, aí vem a história do dilúvio. Então todo mundo conhece essa história. Deus falou que ia formatar a terra, ia formatar a humanidade, falou para Noé fazer um pecado. Noé faz um pecado. Na época não tinha isso, não, foi a arca, né? Que eu vou mandar a água, vai inundar o planeta, só você e sua família vão ser salvos, vocês vão ficar dentro de um barco. E ele colocou um casal de cada animais, e quando morreu todo mundo, quando acabou que Noé sai da arca, a única população que existe é ele e os filhos dele, Sem, Cã e Jafé. E aí, passa o próximo slide, se teve uma ideia de que cada um dos filhos de Noé, então essa foi uma teologia construída desde a Idade Média, cada um dos filhos de Noé povoou uma parte do mundo. Na Idade Média eles tinham esse mapa, não existia satélite nem nada, então eles entendiam, esse é o chamado mapa de Isidoro de Servilha. Você tem a Ásia, a Europa e a África, e ali no meio seria Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém, era a terra sagrada, inclusive ela é o centro do mundo. E aí, Sem teria ido para o Oriente, tanto que é por isso que os povos de lá são chamados de povos semitas. Por isso que quem não gosta dele é chamado de antissemita. São os descendentes de Sem. Jafé teria ido para a Ásia e Cã teria ido para a África. Então os africanos são descendentes de Cã. Vamos adiante. Só que era o problema com Cã. E os filhos de Noé, Gênesis 9, 18, depois do dilúvio. Os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então vocês lembram que do livro de Êxodo, o povo de Israel vai conquistar a terra de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E começou Noé a ser lavrador da terra, e viu Cã, o pai de Canaã, nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos sejam seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então Noé tinha bebido uns goró, ficou muito louco, tirou a roupa, e o que Cã fez? Debochou. E aí Sem e Jafé que foram lá: não, pai, está bêbado, vamos embora para casa. Quando ele fica sabendo disso, ele amaldiçoa. E ele diz o quê? Cã vai ser servo dos outros. Então está legitimada a escravidão. Se os africanos são os descendentes de Cã e eles foram amaldiçoados a serem servos dos irmãos, está legitimada a escravidão. E aí isso a gente vai ver em textos dos jesuítas que vieram durante o Brasil Colônia. O padre Antônio Vieira é um dos mais famosos. Então, um dos trechos do sermão dele diz: a carne sofrida é mortal, a alma crente ao contrário é imortal, e é a sobrevivência à morte temporal que vai abrir a porta da esperança aos escravos. Os negros, desterrados filhos de Eva, esperam a transmigração final, não da África para a América, mas da América para o céu. Então, o que vai ser a teologia que vai ser construída é: assim como José, ao invés de ser morto, ele foi vendido como escravo,
e essa escravidão no Egito é que poupou a vida dele e trouxe a bênção de formar o povo de Israel, o povo de Cã, sendo trazido como escravo, o povo de Cã sendo trazido da África para o Brasil, ele vai ter a chance de ser liberto. Ou seja, ele está cativo no corpo, mas aí ele vai sair da obscuridade, vai conhecer a verdade do cristianismo, e essa escravidão vai promover vida, porque aí quando ele morrer ele vai para o céu. Há vários textos, não só do Padre Antônio Vieira, do Padre Manuel da Nóbrega. Você viaja lá em São Paulo, a maioria do nome das estradas é nome de padre jesuíta, que defendiam isso. Eles defendiam os índios da escravidão, mas os negros não, os africanos tinham que ser escravos por causa dessa maldição. Então, ser escravo no Brasil era um privilégio, era um favor, era uma forma dele redimir, era uma forma dele se redimir desse pecado, dessa maldição que ele trazia, era uma espécie de purgatório para então ele poder ser salvo. Adiante. Agora, assim como você pode, portanto, legitimar a escravidão com a Bíblia, foi isso que eu demonstrei. Eu tenho pouco tempo, depois a gente abre uma pergunta, já aprofundo. Tem 10 minutos, eu vou tentar resumir, vou falar um pouco correndo, cortar algumas partes. Mas o que acontece? Assim como você usou a Bíblia para legitimar, você vai usar a Bíblia agora, você pode usar a Bíblia também para fazer o contrário. Todo mundo sabe que a escravidão no Brasil chegou ao fim por influência, por pressão da Inglaterra. Então, em 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico. Depois veio o tráfego, que era tráfego. Aí depois, em 1850, o tráfico, que aí ficou sendo ilegal. Até que culmina com a Lei de 1888. É interessante porque durante a ditadura militar, você não podia, a história não podia ser reflexiva. Então, você tinha que decorar nomes e datas. Então, quem estudou naquela época aprendeu. Princesa Isabel libertou os escravos em 1888. Por quê? Porque isso dá a impressão que foi a princesa Isabel que fez. Ela acordou um dia de bom humor e falou: vou fazer uma boa ação, vou libertar os escravos. Por quê? Porque daí você pensa, posso confiar nos governantes. Eles sabem o que é melhor para nós, assim como a princesa Isabel que libertou os escravos. Mas não foi isso, ela não acordou e falou: vou libertar os escravos. Então tinha um contexto. Um contexto em que a principal parceira econômica do Brasil, que era a Inglaterra, pressionava. Agora, por que a Inglaterra estava fazendo isso? Tem uma explicação também, eu aprendi essa na escola, que é porque tinha tido a Revolução Industrial, então a Inglaterra queria mercado consumidor. Agora o escravo tem que trabalhar para ter salário para comprar os produtos. Mas desde quando eu estava no ensino médio, eu pensava, gente, mas o escravo, ele não é mais escravo. Mas de onde ele vai tirar dinheiro para ficar comprando produto industrializado da Inglaterra? Então também não é essa a explicação. A questão é que são várias explicações, mas houve um movimento religioso muito forte na Inglaterra durante o século XVIII e XIX, que vai fazer com que esses líderes religiosos digam: escravidão não é coisa de cristão, a Bíblia não dá margem, não pode ter escravidão, e eles começam a trabalhar. É interessante, isso aparece até naquele filme Amistad, quem não assistiu, assista, é um filme muito bom sobre isso. Mas aí eu coloco, por exemplo, o texto de John Wesley. John Wesley era um pastor inglês e ele fez uma ação muito grande na Inglaterra, tanto é que surgiu uma igreja, que é a Igreja Metodista, foi fundada por ele, dentro da Igreja Anglicana. E aí um dos textos que ele diz, por exemplo, os piores de todos os ladrões, em comparação com os quais os assaltantes nas rodovias, os ladrões que invadem as casas, são inocentes, são a maioria dos comerciantes negros, os procuradores de servos para a América, e todos os outros que listam soldados por mentiras, truques ou tentações. Ou seja, ele está falando sobre o texto bíblico de ladrões, e aí ele diz: esses ladrões, quando você fala que roubar é pecado, o pior ladrão que existe é aquele que rouba os negros da África. Adiante. Não, o próximo. Não, pode contar. Outra aí que ele diz, né? Que jamais roubemos e vendamos nossos irmãos como os bestas, que já não os assassinemos. Isso ele está falando, é um discurso que ele fez para a Inglaterra, um discurso político, inclusive. Então ele diz: que se tire de nós outros para sempre esta abominação, pior que a maometana, pior que pagã. Desde que a Inglaterra é uma nação,
nunca houve algo que possa reprová-la tanto como a ter participação neste tráfico detestável. A destruição total e final deste horrível comércio encherá de júbilo a todo aquele que ame a humanidade. Adiante. Ele tinha um jornal chamado Armenian Magazine. Nesse jornal ele publicou 29 matérias contra a escravidão, baseadas em textos bíblicos. Adiante. E aí outro personagem que também teve um papel fundamental foi William Wilberforce, ele foi um dos fundadores do Comitê para a Abolição do Comércio de Escravos, que foi justamente um grupo de líderes religiosos que fez esse comitê para lutar pelo fim da escravidão e que conseguiu publicar o Ato contra o Comércio de Escravos de 1807. Então, quer dizer, o movimento cristão usou a Bíblia na Inglaterra para lutar pelo fim da escravidão, e a partir daí a Inglaterra foi lutando foi pressionando outros povos, inclusive o Brasil. Adiante. E aí a gente tem o caso de Martin Luther King Jr., que ele faz também, eu recortei vários textos dele, que ele também usa a Bíblia várias vezes. Martin Luther King Jr. é um ícone da luta pelo movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Nós temos também o caso da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que foi a luta do Sul escravista contra o Norte, que queria a libertação da escravidão. Por exemplo, eu coloquei um texto da Ellen White, que é a fundadora da Igreja Adventista, e ela diz: o Deus do branco é o Deus do negro. Ele ama a todos e não faz diferença alguma entre brancos e negros, a não ser que diz tal. O nome do negro está escrito no livro da vida, ao lado do nome do branco. Todos são um em Cristo. Adiante. Então, assim, um dos textos que podem ser usados quando se quer usar a Bíblia para uma teologia libertária é o texto de Gálatas 3:28. Então, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, você pode usar a Bíblia para mostrar que não há essa diferenciação. E aí, o próximo, eu estou falando aqui, essa é a parte que eu falei do Êxodo. Adiante. Então, olha, a Bíblia já foi usada para justificar que andar de bicicleta era pecado, justificar que brancos e negros não podiam se casar, proibir cristão de jogar bola e assistir futebol, proibir cristão de ir ao cinema, justificar o apartheid na África do Sul, e etc. Então, tudo depende da hermenêutica. E a questão é que, muitas vezes, aquilo que tem muita convicção hoje, amanhã pode estar mudado. Então, isso começa a fazer a gente relativizar. Quer dizer, quando as pessoas têm uma certeza teológica muito forte hoje, que amanhã pode não ser mais essa. Aí eu coloquei. Agora, quando a gente faz toda essa análise, aí eu estou caminhando para o final, trazer então, porque nós vamos debater sobre as religiões africanas. Então, toda essa provocação para começar essa relativização. Primeiro, relativizar a concepção de feitiçaria demoníaca. Então, uma das coisas que os evangélicos criticam nas religiões de matriz africana é que os africanos invocam demônios, porque muitas religiões de matriz africana elas têm uma questão com os antepassados e tal. E aí, as igrejas evangélicas vão dizer que são demônios que estão sendo invocados. Mas aí, por exemplo, eu coloquei um texto, 1 Coríntios 14:34, que diz o seguinte: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então, é interessante que a Bíblia fala, a mulher não deve falar na igreja. E se você vai em uma igreja evangélica hoje, é bem provável que você vai ver uma mulher, inclusive pastoras, falando, pregando e etc. E aí você questiona, mas a Bíblia não fala que a mulher não pode falar? Então a resposta vai ser não, mas isso foi um mandamento específico para aquela época. Hoje não, hoje é diferente. Mas espera aí, quem diz, quem que faz a seleção? Isso vale para todas as épocas e isso vale só para hoje. Então é a hermenêutica, é a teologia que eu falei lá no começo. Então você recebe uma hermenêutica, aquela interpretação você pensa que é o texto em si, mas não é o texto, é uma interpretação. E você começa a confundir interpretação com o texto. Então veja, se eu posso dizer
que hoje as mulheres podem falar nas igrejas, porque elas sendo proibidas de falar era algo para aquela época, por que os textos que falam que a invocação dos mortos também não caducaram? Ou seja, perceba que são escolhas hermenêuticas. Eu posso relativizar um e não o outro. Eu coloquei relativizar as certezas teológicas. Esse texto ele é muito famoso na Bíblia, o texto de 1 Samuel 28, mas como meu texto no meu tempo esgotou, eu não vou ler esse texto agora. Qualquer coisa a gente volta nele depois do debate, porque ele é uma das passagens mais polêmicas e interessantes da Bíblia, em que o rei Saul ele vai numa, esqueci o nome agora, e a mulher invoca o espírito de Samuel. E é interessante que em momento nenhum a Bíblia fala que era um demônio. A Bíblia sempre fala que era Samuel. E Samuel dá umas dicas para ele. Inclusive Samuel fala uma profecia que acontece. Lá em Deuteronômio diz o seguinte: quando alguém fizer uma profecia, você testa. Se ela acontecer, é porque é de Deus. Se ela não acontecer, é porque ele é um falso profeta. E aqui o espírito que Saul invocou fez uma profecia, a profecia aconteceu. Então vejam o nariz de cera que o Jacques Legoff falou. E uma coisa interessante, Paulo, ele ganhava pelo argumento. Quer dizer, Paulo foi o principal missionário do cristianismo primitivo, e ele nunca condenou a todas as religiões que pensavam diferentes. Ele fazia o quê? Ele tentava argumentar. Então tem essa passagem famosa, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Veja, Paulo ficou constrangido por ver a cidade praticando uma religião que ele não concordava. Só que qual foi a atitude dele? Não foi um discurso de ódio. O que ele fez? Ele foi até o Areópago e falou: vamos dialogar. Então quer dizer, isso que precisa ser resgatado. Ou seja, quando Paulo não concordava com uma religião, ele se propunha ao debate. Adiante. E outra, repensar os conceitos de amigos e inimigos. Coloquei um texto de Hebreus, mas uma coisa que eu acho muito interessante hoje é que muitas e muitas igrejas evangélicas estão desenvolvendo uma relação de simpatia com o judaísmo, né? Então, porque o judaísmo segue o Antigo Testamento, há essa proximidade. Só que o Novo Testamento, ele deixa muito claro: a lei caducou, o Antigo Testamento caducou, tudo eram sombras, eram símbolos, todos os rituais judaicos, os simbolismos judaicos, eles caducaram. Então o Novo Testamento, o livro de Hebreus inteiro é escrito para isso, para dizer para os cristãos primitivos daquela região que não era mais para continuar com as práticas judaicas. Mas mesmo assim, muitas igrejas evangélicas hoje resgatam as práticas judaicas, mas demonizam as religiões africanas. Então a pergunta é: por quê? Se a religião judaica é tão condenada na Bíblia, no Novo Testamento, quanto a religião de matriz africana, por que com uma se estabelece uma relação amistosa e com a outra se estabelece uma relação de inimizade? Aí a necessidade de novo de relativizar. E é interessante porque o Novo Testamento condena o judaísmo, mas não fala nada de religião africana. E quem condena as religiões africanas, pela interpretação, pela hermenêutica, são textos do Antigo Testamento, que o Novo já falou que caducou. Então percebam também essa necessidade. E aí, o papel social do professor de História, portanto, porque eu entendi a princípio que o público seria principalmente de alunos da graduação, é essa provocação. Quer dizer, o que eu estou trazendo aqui hoje, essa reflexão que eu trago hoje, é para que cada um aqui, como futuro professor de História, vai ter essa responsabilidade, esse papel social, de levar essa reflexão para a sociedade. Então, tem mais um slide? Esse é o último, acho que esse é o último, né? Então, a conclusão de tudo isso é o seguinte: a gente vê pela história, ainda que eu tive que falar correndo igual um louco, porque é muito conteúdo para pouco tempo, mas a conclusão é o seguinte: ao longo da história, a Bíblia já foi usada para legitimar ações libertárias, como já foi usada
para legitimar ações de opressão. Então a Bíblia pode ser usada tanto para eu oprimir o negro, como eu posso usá-la para libertar o negro, para empoderar o negro. Eu posso usar a Bíblia para estabelecer uma relação de inimizade com outras religiões, como eu posso usar a Bíblia para repensar. Então, para quem é cristão e para quem segue a Bíblia, a primeira pergunta que fica é: de que lado você está? Ou seja, de qual uso que você vai fazer da Bíblia? Qual a sua relação com a Bíblia? Qual vai ser sua hermenêutica, sua teologia? Você vai olhando para os cristãos do passado. Você se aproxima mais com aqueles que usaram a Bíblia. Você se identifica mais com aqueles que usaram a Bíblia para promover a libertação, ou você se identifica mais com aqueles que usaram a Bíblia para promover a opressão? E aí cabe a um professor de história, portanto, não só se posicionar ao lado porque uma coisa é neutralidade científica, outra coisa é questão social. Então, diante de injustiça e opressão, um profissional da educação jamais pode, isso seria outro debate, não cabe aqui, ele jamais pode se posicionar ao lado de uma opressão. Então, ele se posiciona ao lado libertário e, ao mesmo tempo, aprende essas informações para exercer um papel social na sociedade, que é compartilhar essas informações. É mostrar que o Brasil pode continuar sendo um país cristão, pode continuar tendo todo esse simbolismo que a Bíblia tem, como eu disse no começo, mas é preciso ter claro essa diferença do uso que você vai fazer dela. Então é isso. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para a professora.